Olá, bom dia, queridos amigos da cidade. Enfim, de volta. Hoje, uma terça-feira, uma manhã maravilhosa, né? O dia começou tão bonito, depois de uma chuva tranquila que veio trazendo uma renovação do nosso oxigênio. Que bom, saúde vem para nós também, né? Nesta manhã, nós temos a alegria de estar de volta com você. Como sempre, no programa, nós temos uma introdução com a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a estar com a gente. Nós temos esse momento de reflexão. Em seguida, vamos ter uma linda canção, enquanto você vai se preparando aí para começar o seu dia. E depois, no final do programa, vamos ter o nosso momento de oração. Mas teremos uma entrevista que você não pode perder, né? Daqui a pouco nós vamos conversar com um mestre da área de nutrição. Vocês vão conhecê-lo, já está aqui no nosso programa. Eu quero ler com você, quero meditar nesta manhã sobre um tema muito interessante. Eu fico pensando, sabe, quando nos dias de vestibular as pessoas chegam correndo às pressas para fazer as provas e encontram o portão fechado. É um desespero total. Foram avisados, foram alertados de que havia um horário específico para entrar. Mas por N razões as pessoas podem perder aquele horário. E estar perto, estar próximo do local, não significa estar dentro do local. Perdeu a oportunidade. É muito deprimente até a gente ver matéria de jovens ali chorando, alguns desmaiando, passando mal, tentando subornar o porteiro para entrar, para fazer a prova. Infelizmente, ficaram de fora. Por que falo sobre isso? Porque a palavra de Deus, ela nos traz um texto muito interessante. Quando Jesus está sendo questionado pelas pessoas sobre ressurreição, sobre vários temas como impostos, etc. E um mestre da lei estava ali presenciando tudo e percebeu que Jesus dava respostas extraordinárias. E então ele foi perguntar para Jesus: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a esses dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Ao meditar nesta palavra, eu fico pensando, aquele homem, ele era um mestre da lei, conhecedor profundo. Nota-se que a sua palavra, a sua resposta, não é simplesmente técnica, dizendo, olha, o mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e tal, mas ele vai além, ele fala da importância de amar a Deus. É mais importante do que oferecer sacrifícios. Ele era um profundo conhecedor, ele era um mestre no assunto. No entanto, Jesus disse para ele: você não está longe do reino. Isso significa o quê? É que conhecer apenas, saber apenas, não quer dizer que você está dentro do reino. É preciso mais um pouco. O que precisa então? Conhecer. Tem pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, conhecem muito bem as Escrituras, no entanto, não tem uma relação íntima com Deus, não tem uma relação pessoal com o Senhor, é apenas a letra, né? E o Senhor alerta que muitos naquele dia ficarão de fora. É para a gente pensar, para a gente considerar de que maneira nós estamos servindo a Deus, amando a Deus e dedicando a nossa vida para a causa do Senhor. Pense nisso,
Fique com a gente, eu volto daqui a pouco, não perca a nossa entrevista. Olá, estamos de volta e, como eu já disse, o nosso convidado se encontra aqui, é o nutricionista Marcos Pazini. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, pastor. Agradeço o convite aí pela oportunidade aí. É um momento importante que nós estamos vivendo, né, Marcos, sobre as Olimpíadas e vendo aqueles jovens que, como exemplo da medalhista de ouro do judô, que eu fiquei assim encantado com aquela garota, né, da periferia, e de repente ela se sobressai e aí vai lá conquistar no judô uma medalha de ouro, é inédito, né? Eu acredito que você tenha acompanhado. Aí, antes de entrar no nosso assunto principal, que é a nutrição esportiva, falarmos sobre esses atletas que ganham, né, uma posição depois, eu queria conhecê-lo melhor. Você está em Campo Mourão há 7 anos, foi isso que você me disse? Isso, eu cheguei em 2009, início de 2009, né, janeiro ali. Então, acabei migrando de Florianópolis para Guarapuava e de Guarapuava para Campo Mourão daí, né? Então, estranhei um pouquinho, né? Guarapuava é um pouquinho mais frio, Florianópolis é um pouquinho mais parecido com Campo Mourão o clima, mas agora, 7 anos aqui, eu já estou bem acostumado aí. 7 anos. Campo Mourão é uma boa cidade para se viver, não é verdade? Aqui o povo aqui me recebeu bem, né? E acabei já entrando na faculdade aqui e as coisas foram tomando um rumo bacana aí. Muito bem. E você tem uma clínica aqui em Campo Mourão. Eu Pode atendo. nos falar sobre a clínica e depois vamos sobre o seu trabalho. Eu atendo na Rua Mato Grosso, sentido Bosque, né? E eu acabo trabalhando sozinho, né? Não tenho outros profissionais da área da saúde em conjunto, mas aí talvez seja um plano futuro aí também, né? Muito bem. Fala um pouquinho sobre a profissão do nutricionista. Então, assim, na verdade, o meu diferencial é trabalhar com o esporte, mas para estar apto a isso, o primeiro passo é se graduar em nutrição, né? Então, eu me graduei pelo integrado e quando você sai graduado em nutrição, existem várias áreas que você pode estar habilitado a atuar. Eu migrei para uma especialização em nutrição e metabolismo na prática clínica esportiva e quando eu terminei essa graduação, eu já iniciei uma outra graduação em treinamento de atleta. Isso se chama Bodybuilding Coach. Porém, essa segunda pós, ela lida também com prescrição de treino. Aí eu já não estou apto a prescrever treino porque eu não tenho uma faculdade, né, uma graduação de educação física. Só que eu acabo, me facilita por entender um pouco mais as variáveis do treino, né? Questão de intensidade, periodização e tudo mais. E eu também acabei fazendo um curso de arbitragem de atletas de fisiculturismo pela Federação Paranaense. Então hoje eu não posso atender atletas de fisiculturismo devido à arbitragem, mas digamos isso também contribui para que, digamos, eu possa estar apto a avaliar, né, o físico de uma pessoa. E digamos, o diferencial da nutrição clínica para a esportiva, né, vamos trazer um pouquinho para esse lado, tanto entender do treinamento físico, né, e o que o treinamento físico traz de benefício e malefício para a pessoa, né? Porque nem todo indivíduo está apto a treinar, né? Então, assim, depende tem problema cardíaco ou não tem, né? E a atividade física hoje em dia considerada como saudável, mas depende da intensidade e da periodização, ela acaba sendo uma agressão ao corpo. Então, a pessoa também tem que saber dosar isso daí. Por isso é interessante sempre ter essa ligação da área nutrição esportiva com a área de treinamento, né? Ou ter um contato bacana com os educadores físicos, né? E muitas vezes o pessoal atribui nutrição esportiva somente com a prescrição de suplementação, né? Mas não é bem por aí. Funciona assim, você resolveu iniciar um treinamento às 7 horas da manhã, antes de vir para o programa, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar um cardápio individualizado para que você consiga ir no treino, depois retornar para suas funções, né? E esse treino, digamos, o desgaste físico dele não atrapalhe o seu dia a dia, né? Te traga benefícios, que é a melhoria de saúde, emagrecimento, tonificar a musculatura, né? Então, existe uma diferença entre você fazer um treinamento físico, um preparo físico pela manhã ou no final do dia, por exemplo?
Isso é muito importante, porque assim, se você vai treinar às 7 horas da manhã, o cardápio é um, né? No caso, assim, o plano alimentar que eu vou acabar elaborando. Se o teu treino é no final da tarde, nós vamos trabalhar outras, né, outras maneiras de abordar isso daí. Por quê? Existem refeições mais importantes do dia, né? O brasileiro ele tem aquele costume, né, que foi de geração para geração, que são 3 refeições diárias: café da manhã, almoço e janta. E se você for treinar às 5 da tarde e tiver só com o seu almoço, você pode ter problema de tontura, queda de pressão no teu treinamento. Então, a nutrição ela vai trabalhar o fracionamento das refeições e o horário adequado para você fazer um pré-treino e um pós-treino, né? Então, assim, as refeições pré e pós-treino. Então, deixa de lado aquela questão cultural de que o almoço é a refeição mais volumosa, o café da manhã é mais importante, né? Porque se você fosse treinar às 11 horas da noite, sua refeição mais importante seria o teu pré-treino. Não tem como você fazer um treino de vou correr uma maratona, 22 km, 21 quilômetros, e antes de treinar, comer uma maçã, né? Então, assim, o risco de você desmaiar, passar mal, ou qualquer, né, igual eu falei, tontura, queda de pressão, é muito grande. Então, a gente tem que acabar trabalhando essa parte, essa divisão dos horários mais importantes, conforme a tua rotina e o teu objetivo, que é, né? Você citou anteriormente que é atleta de judô. No Brasil, hoje, nem todos podem ser só atletas, né? E eu também não lido só com atletas. São pessoas fisicamente ativas. Então, como o nosso país ainda não é uma superpotência, nós não conseguimos trabalhar, a pessoa não tem como profissão só ser atleta, são alguns privilegiados. Então, no caso, tem que entender que a pessoa tem um estresse diário, né? Trabalha, tem filho, tem que limpar a casa, né? E ainda assim vai buscar fazer atividade física, né? Então, tem que abordar esses pontos aí, essas variáveis, na hora de prescrever o cardápio. Entendi. Né? Existe uma pressão da mídia para que os jovens, né, enfim, homens e mulheres, apresentem um corpo bonito, esbelto, preparado, né? Parece que as pessoas não levam em conta que pode ser uma agressão também, né, além dessa beleza física que pode estar apresentando, mas há uma agressão. Tem o fator idade também, não tem, Marcos? Alguma diferença de você ser um jovem, né, 17 anos, por aí, ou 45 anos, por exemplo, a nutrição nessas áreas? É assim, digamos assim, se esse indivíduo com 45 anos iniciou o treinamento lá na fase dos 15, 16, sempre foi tipicamente ativo, ele me procurar para, eu quero trabalhar um físico mais definido para o verão, ou quero aumentar a massa muscular e tal. Depende do histórico dele, é possível. Agora, se o indivíduo já iniciou essa atividade física muito tarde, o que eu costumo dizer é assim, você, digamos, seria difícil ganhar massa muscular ou tonificar de uma maneira que, comparando com um jovem. Mas também o benefício seria evitar uma maior perda de massa muscular, que é o que acontece hoje com o ser humano. Nós vamos envelhecendo, vamos perdendo massa muscular e adquirindo gordura, porque existe um declínio hormonal, né? Então, essa aí também é outra variável que a nutrição aborda. Sobre o físico hoje estar em primeiro lugar, né, a estética e a saúde ficarem em segundo lugar, é o que acontece com o fisiculturismo, infelizmente, né? Assim, só que o fisiculturismo nós consideramos como atletas, né? Então, assim, o atleta, você não está ligando tanto, você deixa de lado essa questão saúde. E sim, né, praticar esportes é saudável, ser atleta é outra coisa. Então, às vezes, nós acompanhamos em Facebook, Instagram, esses atletas, né, vemos físicos, né, interessantes e que chamam a atenção, e a pessoa quer se espelhar nesse físico. Alguns são Photoshop também. Isso, né? Também. Tem muita coisa. O apelo da mídia. E aí as pessoas um pouco se iludem e querem buscar aquele físico, né? Mas talvez seria melhor ela trabalhar a melhoria do físico dela, o que poderia ser feito com o físico dela, tendo em vista também essa questão da idade, né? Logicamente que o indivíduo com 15, 16 anos, 18, 22, o corpo vai responder de forma mais rápida. Mas aquele indivíduo que já começou um pouquinho mais tarde também vai, né? Por exemplo, o Ironman é uma modalidade que as provas são muito longas, né? A pessoa fica 12, 14 horas em atividade física. E se você for pegar os melhores resultados, são de pessoas acima de 30, 35 anos, não são os jovens. Então, em algumas modalidades do esporte, o jovem vai se dar bem, né? Natação, talvez,
corrida, atletismo, só que nessa modalidade de super desgaste, que é o Ironman, as melhores marcas, né, os melhores resultados são de atletas mais experientes. Esse Ironman envolve várias atividades, várias modalidades esportivas. O Ironman, no caso, igual como eu citei, às vezes são 14 horas de prova seguidas, né? Então, assim, é difícil, tem acho que um limite mínimo de tempo, quer dizer, o melhor tempo, né? E tem um limite máximo de tempo que a pessoa pode completar essa prova. Não tenho certeza se são 17 horas, alguma coisa assim. Então, assim, é bem desgastante, realmente. Ela passa por vários estágios dentro desse período de... Então, imagine você ficar quase o dia inteiro em competição, né? Sem parar. Chega a ser, às vezes, durante a prova, o indivíduo tem que se alimentar durante a prova, né? Com refeições bem pesadas para continuar, para tentar terminar essa prova, né? Por isso, o Ironman significa homem... então, assim, homem de ferro, homem de aço. É bem desgastante, né? Então, nem sempre o jovem, o mais novo, é o mais capacitado, né? Também tem a questão da experiência, a resistência física e tal. Então, depende muito do quando ele vai iniciar, qual atividade física o corpo responde melhor. Tem pessoas que têm essa característica de adquirir mais massa muscular, tem pessoas que têm a característica de ser mais resistente e partir para uma atividade de corrida, né? Então, nem sempre assim, eu quero ganhar massa muscular. Tem que ver se é possível, se existe uma característica genética ou não, né? Claro que a genética também influencia, mas não é 100%, né? Às vezes a gente consegue, com treinamento e dedicação, superar essa deficiência genética aí. Mas tem que ver se é possível ou não. Mas isso daí são questões que a gente aborda na avaliação física mesmo, né? Toda vez que a pessoa vai ser consultada, ela vai passar por uma anamnese, vamos coletar alguns dados, a gente vai fazer uma avaliação física, que é um padrão estabelecido pela educação física também, né? Normalmente uma avaliação com adipômetro, com fita, né? E daí, ao longo da caminhada, que ele vai ter nos retornos com a consulta, você vai mostrando para ele essa evolução. Quantos centímetros perdeu de cintura, quanto ganhou de coxa, quanto ganhou de braço, perdeu gordura, ganhou gordura, né? O que está evoluindo ou não está. E aí você vai lidando com o cardápio, vai aprimorando essa alimentação dele. Então, vai sempre conjugando a alimentação com o treinamento, né? Eu acho muito importante a evolução da nutrição dentro do esporte, porque me recordo de um jovem na década de 70 que começou a fazer o fisiculturismo porque queria mostrar os músculos, né? E aí o professor perguntou: você está tomando alguma vitamina? O professor não indicou nenhuma vitamina. Aquele jovem disse: eu faço assim abacate com laranja, com cenoura. Eu falei: não é bem isso que eu estou querendo dizer, mas ficava nisso, não havia, né, aquela orientação. Hoje já as academias mesmo já estão preparadas, muitos têm nutricionista dentro da própria academia, né, algumas... Existem, aqui em Camarão tem alguns exemplos, né, já existe a parceria. Eu não trabalho diretamente dentro da academia, eu tenho uma ligação forte com os professores de educação física. E, realmente, né, a prescrição do alimento é atividade exclusiva do nutricionista. A área médica também tem um termo que ela pode estar entrando nesse campo também, mas é diretamente ligado ao nutricionista. Aí, quando nós falamos de academia, lembre sempre do suplemento. O suplemento, hoje, ele tem venda legalizada no território nacional, né? Porque ele nada mais é do que um alimento. Só que ele é um alimento que pode ser cápsula, pó ou gel, ou na forma diluída, né? E qual que é a função, digamos, desse suplemento? É facilitar um pouco a vida do indivíduo fisicamente ativo lá. Então, nós temos proteínas em pó. Digamos que o indivíduo não tem mais toda a parte de dentição, não tem mais capacidade de se alimentar adequadamente com proteína, né, carne e tal. Então, é mais fácil, às vezes, estar diluindo um shake para ele tomar, né? Durante a prova, igual eu citei do Ironman, né, eles podem estar levando algum suplemento diluído para fornecer energia, né, para reduzir a fadiga durante a prova. No futebol, você observa que, às vezes, a pessoa está lá tomando um Gatorade. Gatorade é uma bebida energética que também pode ser classificada como um suplemento. Então, existem diversas fases da vida que você pode introduzir no suplemento. Um exemplo: um recém-nascido nasceu e tem risco de desnutrição. Tem suplementação hospitalar para recém-nascido, né? Que vai ter o mesmo componente que o indivíduo que pratica musculação toma, né? Às vezes o whey protein, que é o mais comum, tem lá no suplemento para o recém-nascido e tem no suplemento para a pessoa que treina
musculação. Então, o problema hoje é que a venda é legalizada. Então, assim, às vezes a pessoa vai na loja ou vai na farmácia, procurou alguma informação na internet, uma informação muito vaga e já sai comprando. Ela não sabe dose, horário certo e tal, né? Outra coisa também é, digamos, os grandes, digamos, a propaganda, né? O pessoal, tal pessoa toma isso, vamos tomar também. Então, às vezes, não tem necessidade, a pessoa estar gastando com aquilo. Né? Ou na alimentação dela, já está mega suficiente aquele nutriente. Né? Igual, como eu citei, o suplemento ele veio a partir de um alimento. Né? O whey protein é um derivado do soro do leite. Né? Então, assim, a albumina veio da proteína da clara do ovo. Né? Caseína é outra fração do leite. Então, são suplementos que foram retirados de algum alimento. E a função dele é facilitar. Né? Então, você coloca uma porção de 30 gramas de whey protein, vai te fornecer uma média de 24 gramas de proteína, que seria o mesmo que 100 e poucas gramas de carne. Então, dependendo do horário, seria mais fácil suplementar do que comer. Mas é por praticidade mesmo. Ou, no caso de um atleta, onde o desgaste é muito alto, daí você tem que acabar, digamos, introduzindo um suplemento para poder facilitar aquele, digamos, alcance aquela ingestão calórica, né? Porque ele também não consegue comer várias vezes ao longo do dia, não tem tempo de comer tantas calorias, então é para facilitar mesmo. São alimentos concentrados, né? Muito bem. Nós estamos conversando com o Marcos Pasini, nutricionista, especialista na área esportiva, né? E pelo avançado da hora, nosso tempo já está terminando, eu quero convidá-lo a estar novamente no nosso programa, em outra ocasião, para continuidade. E você que gosta do esporte e pretende fazer uma academia, não deixe de ouvir as instruções, as orientações de um nutricionista. Nós vemos que isso é tão importante para o corpo, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Não, vamos pelo caminho certo, né, Marcos? Muito obrigado pela sua presença. Esperamos que você possa voltar em breve aqui. E, mais uma vez, deixe o endereço da sua clínica, aqueles que quiserem procurá-lo para essa orientação, por favor. Eu que agradeço a vinda até o programa. Interessante esse contato. E eu tenho um consultório na Rua Mato Grosso, 1360, do Mercado Paraná, sentido Bosque. O telefone é 3068-3445 ou 9809-8182. Ok, muito obrigado. Querido amigo da cidade, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, do projeto Amigos da Cidade. Queremos que você aproveite de tudo que você viu ou ouviu nesta manhã, aproveite o máximo. Procure o Marcos para orientações, né? Mas isso é muito caro. Não, experimente, vai conversar com ele, não é por aí, né? Vai primeiro tirar essas informações e põe em prática aquilo que você ouviu, na palavra de Deus e nas orientações que ele trouxe também. Tenham todos um ótimo dia, que Deus abençoe a todos. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra